Graça e paz, amada igreja do Senhor, que esse Altíssimo Deus, Senhor, Pai de todos os filhos que são reconhecidos, possam suprir as suas necessidades em glória. Diga comigo: eu sou reconhecido como filho amado de Deus, porque Jesus fez isso por nós, nos religou ao Pai, e o seu amor é que faz esse intermédio todos os dias, que você possa cada dia desfrutar da presença de Deus, sabendo que essa presença é suficiente para você, é suficiente para a sua casa, no presente e no futuro, aqui e na eternidade. O Senhor é tudo que o homem precisa. Você está feliz por servir a Deus? Por favor, levante sua mão e dê glória a Deus onde você está, e que essa glória que você dá possa ser revestida em força para a sua vida. Que o Senhor conduza os seus passos todos os dias aos pastos verdejantes que Ele mesmo preparou. Você pode levantar as suas mãos para o céu nessa noite, em sinal de rendição e de reconhecimento da presença de Deus, em sinal de que você está aberto para que essa presença trabalhe no seu ser um pouco mais hoje, que você possa estender as suas mãos e começar a atrair a presença dEle com a sua palavra, abrindo o seu coração para Ele, para que Ele possa atuar. Pai, nós te bendizemos essa noite, te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. O homem pode confiar em Ti com a certeza de que nunca será desamparado, e assim o será, porque o Senhor é aquele que vela pela sua própria palavra, e o seu caráter é irreversível. Meu Deus, nós te amamos, nós te adoramos, e queremos dizer ao Senhor: receba a glória, receba o louvor, receba a nossa adoração, a primazia de tudo que estamos fazendo aqui. Meu Deus, o que os nossos irmãos estão fazendo nas suas casas é para Ti. Portanto, receba para a honra, a glória, o louvor do Teu santo nome. Nós te adoramos. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos declarar que o amor dele lança fora todo medo essa noite, celebrando com toda a força do seu ser, irmão.
Glória a Deus por esse amor que alcançou a minha vida e a sua, e nunca, nunca, nunca nos abandonará. E é impressionante que nós, como filhos, devemos de fato nos posicionar como tal. Nós encontramos na palavra um trecho muito conhecido, que é a passagem do filho pródigo. 2 posicionamentos de filhos. Primeiro, aquele que decidiu adiantar a sua herança e partiu para longe do pai para viver os seus desígnios, os propósitos, os desejos do seu coração. E o segundo, aquele que permaneceu na casa, mas ainda não tinha a noção da paternidade que tinha sobre ele. Não se via como aquele que tinha parte em tudo na presença do Pai. Então que você possa avaliar o seu coração hoje, que possamos fazer isso juntos. E através dessa avaliação possamos tirar proveito, aprendizado e crescimento. O Pai nunca nos abandona. E o amor dele sempre quer nos levar para mais perto da sua presença. E quando estamos perto da sua presença, nós temos tudo, porque o Pai é dono de todas as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar bendizendo o nome dele essa noite, porque ele é maravilhoso. Confiando em nosso Deus, pode declarar isso mais uma vez, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Batalha permanente.
coração esta noite. Mas permanecem para sempre. Hoje, em o nome de Jesus, eu declaro que aí mesmo onde você está, o Espírito de Deus, que é o penhor, o selo da nossa salvação, confirma e testifica que você é filho, que você é filha de Deus. E nessa convicção de quem você está afiliado, nessa convicção de quem adotou a sua vida, porque esse Espírito dentro de você agora, ele clama, Abba, Pai. Nesta filiação, nessa certeza de quem está com a nossa paternidade, ou de quem possui a posição de paternidade em nossa vida, ele não muda, ele não mente. Nenhum dos seus planos jamais podem ser frustrados. E os pensamentos dele, ao meu respeito, ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Então nessa hora está anulando toda a mentira do adversário, toda a mentira do inimigo. Você acredita que todas as situações que você está atravessando, às vezes de pessoas, não olhe para as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Hoje está dando ao seu coração a certeza, a fé, a confiança de que você não pode ser abalado. Você já venceu. Você já venceu. Você já venceu. Em Cristo você já venceu. Você já venceu. Permaneça na fé. Permaneça na confiança, na convicção. Você já venceu, você já venceu. Já venceu, você já venceu. Não tenha medo, não tema, você já venceu. Meu filho, o Senhor é contigo. Hoje o Senhor te fortalece nessa certeza. O Senhor te fortalece nesta convicção. E isso é fé. Não nos movemos por vista, nos movemos pelo aquilo que cremos. Cremos sim. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor abençoa hoje sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Abençoa hoje seu trabalho, abençoa a obra das suas mãos, abençoa seus estudos, sua vida acadêmica, abençoa seu relacionamento, abençoa seu corpo com saúde, com vigor, abençoa suas finanças, seus recursos. Senhor abençoa sua vida emocional, seus sentimentos, suas emoções. Senhor abençoa sua mente, sua memória, sua inteligência. Ele abençoa a sua vida em todas as áreas, porque Ele se importa com você. Ele tem interesse em cada aspecto da sua vida. Ele é Pai, um Pai amoroso, bondoso e que cuida de cada um dos seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor chama cada estrela pelo nome. Jesus disse: vocês valem muito mais do que tudo isso. Valem mais do que os pardais, do que os lírios do campo. O vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Uau, que declaração! O vosso Pai que está no céu. Não tema, pequeno rebanho, porque o Senhor se alegrou em vos confiar, em vos dar o reino de Deus, o reino dos céus. O reino de Deus está dentro de você.
Uau, que tremendo. Que tremendo. Não seremos abalados. Glória a Deus. Graça e paz, igreja viva do Senhor, igreja linda do Todo-Poderoso Deus, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui, você que faz parte da casa, você que é nosso amigo, você que é nosso convidado, está acompanhando as nossas transmissões. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Digo a você hoje que eu vim com muita expectativa para transmitir esse culto hoje, porque enquanto eu estava orando, o Senhor me confirmou algo que me deu muita alegria, porque é sempre muito mais poderoso quando Ele tem uma confirmação no nosso coração daquilo que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas. E o Senhor trouxe de volta ao meu coração com muita força hoje, pela manhã, e nós vamos retomar as ministrações sobre Sacal, a sabedoria para sermos bem-sucedidos. O Senhor me confirmou hoje pela manhã e eu tive uma convicção muito forte, muita certeza de que é isso que o Senhor deseja e eu vou obedecê-lo. Então, nós vamos estar aqui a cada quarta-feira ministrando sobre Sacal, a sabedoria para ser bem-sucedido. E obviamente cada quarta-feira o Senhor vai nos trazer algum aspecto, alguma lição, algo precioso. Sempre Deus vai estar trazendo aqui joias para aplicarmos às nossas vidas. Eu quero, antes de entrar no tema de hoje, eu quero resgatar algumas coisas aqui. Então preste bem atenção, eu quero que você não somente abra a sua Bíblia, abra seu caderno, abra a sua anotação, abra seu tablet, seu smartphone, enfim, como você deseja fazer as suas anotações, mas eu quero resgatar algumas coisas aqui com você nessa transmissão deste culto de quarta-feira. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, antes de entrar no tema desta manhã, é resgatar um texto que está em Eclesiastes, capítulo 10, verso de número 10. A ênfase está na parte B do versículo. Eclesiastes, capítulo 10, verso 10. Se você está comigo, diga reino. Se você encontrou, diga aleluia. Se você não achou, diga misericórdia. E eu vou esperar você encontrar o texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso de número 10. Encontrou o texto? Amém. A Bíblia diz assim: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afie a lâmina. Parte B do versículo diz: esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem sucedido. A ênfase dessa noite está aqui. Esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem sucedido. Então precisamos reconhecer o valor da sabedoria. Se você for ler todo o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, você vai perceber o valor que tem a sabedoria. E uma das formas que Salomão utiliza para demonstrar o valor da sabedoria é fazer comparações. A Bíblia diz, se você comparar a sabedoria, ela é muito mais preciosa do que rubis, é muito mais precioso do que o ouro de Ofir, é muito mais precioso do que prata. Nenhuma joia no mundo pode se comparar à sabedoria, nenhuma riqueza pode se comparar ao valor da sabedoria. Então ele vai fazendo comparações com coisas que tem grande valor de comercial, grande valor financeiro, como joias, como ouro, como metais. E a Bíblia diz, pense em todas essas coisas, nenhuma delas pode se comparar ao valor da sabedoria. E o texto aqui de Eclesiastes diz que este é o valor da sabedoria. A sabedoria, uma vez dentro da sua vida, ela vai lhe ajudar a você ser bem sucedido. O próprio livro de Provérbios diz que se você tornar a sabedoria a sua irmã, tornar ela um parente, a sabedoria vai colocar uma coroa de glória na sua cabeça, ela vai honrar você. Se você amar a sabedoria, ela vai honrar a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero hoje falar é por que Deus está resgatando esse tema. Porque Deus está nos dizendo,
precisamos reconhecer em nossa vida, principalmente em tempos como hoje vivemos, tão cheios de conflitos, tão cheios de lutas, tão cheios de obstáculos, dificuldades, nós precisamos reconhecer o valor da sabedoria em nossa vida. Então, essa é a primeira ideia hoje aqui. Então, a sabedoria tem um valor que excede de prata, de rubis, de joias, e a sabedoria, o valor dela está em que ela pode nos ajudar a sermos bem-sucedidos. Lembre-se, a Bíblia está falando que é muito mais do que você ter sucesso financeiro, é muito mais do que ter sucesso monetário. A Bíblia está falando de você ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é o que você tem, ser bem-sucedido é quem você se torna. Ser bem-sucedido não é ter, é ser. Um homem bem-sucedido, ele chegou a um ponto da vida dele em que quem ele é está, melhor dizendo, aquilo que Deus trouxe ele para ele se tornar, que é o potencial dele, e o que Deus trouxe ele para realizar, está se cumprindo. Então, quando eu consigo materializar, ou eu consigo maximizar o meu potencial, quando eu consigo cumprir o meu propósito, isso é ser bem-sucedido. E a sabedoria pode me ajudar nisso, certo? Ok. A palavra que eu trouxe para vocês, ela não é a única palavra para sabedoria. Na verdade, a palavra sabedoria em hebraico é a palavra chokmah, ou chokmah em hebraico é sabedoria. Mas em alguns momentos da Bíblia a palavra sabedoria aparece como sakal. E sakal é a sabedoria para você ser bem sucedido. A sabedoria para o sucesso é chamada de ação sabedoria. Então a sã sabedoria, a sabedoria saudável, a verdadeira sabedoria, ela tem uma característica que eu quero mostrar para você antes de entrar aqui no ponto desta noite. Eu quero convidar você a ir comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do verso 5 diz: naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que você quiser e eu lhe darei. Meu Deus, até hoje, todas as vezes que eu leio esse versículo, é um impacto para mim, porque é Deus olhando para o ser humano dizendo: o que você quiser me pedir, eu lhe darei. Qual o limite do pedido de Salomão? Não havia limites. Deus disse: o que você quiser. Aí a Bíblia diz: Salomão então respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi justo e fiel, verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando um filho para sentar em seu trono. Lembre-se, Salomão já era rei aqui, mas ele diz: agora, o Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar do meu pai Davi, pois sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, um povo tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e fazer diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Verso 10. E o Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo, com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem morte seus inimigos, atenderei seu pedido, lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Mas também lhe darei o que não me pediu, riquezas e fama, e nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da vida. Uau! E todo esse trecho, para que ele fique claro para você, que Salomão poderia pedir o que quisesse a Deus. A Bíblia diz que Salomão pede um coração compassivo, que no original é a ideia de, ele pede um coração que ouve, certo? Um coração que ouve. E ele diz que queria esse tipo de coração, ele queria sabedoria para governar o povo. Ele estava pedindo algo para benefício dele. Por isso agradou a Deus o pedido de sabedoria. Ele não queria algo para si, ele queria algo para abençoar outro. Ele queria: eu quero governar o seu povo, governar bem o seu povo. Mas o grande detalhe, ele diz assim: quem é que pode governar sozinho?
Então significa que Salomão tinha aqui um entendimento que não poderia realizar o plano e o propósito de Deus, que era governar Israel, sem a presença de Deus, sem Deus estar presente. Então esse aqui é um divisor de águas. Quando a Bíblia fala de Sacal, a sã sabedoria, é porque a Bíblia está dizendo que existem outras sabedorias no mundo, inclusive a sabedoria dos gregos, evidenciada pelos filósofos. Estudamos isso em época de escola, estudamos isso na faculdade. Isso é a filosofia dos homens, isso é a filosofia diabólica, que Paulo fala sobre a filosofia carnal, diabólica, decaída. Isso é a filosofia dos homens, mas a sã sabedoria, ela tem uma característica. A sã sabedoria, ela valoriza a presença de Deus, ela valoriza a presença de Jesus, porque se a sabedoria traz para você, para mim, um coração que ouve, a quem vamos ouvir? Nós vamos ouvir a Jesus e a sua palavra. Então, quem tem em sua vida a sã sabedoria, a sabedoria saudável, ela vai demonstrar que tem sabedoria valorizando a presença de Jesus. Qualquer coisa que você ouça como sabedoria divina, que não coloque Jesus no centro e não evidencie a presença dele, é qualquer sabedoria menos Sacal. A verdadeira sabedoria valoriza a presença de Deus, a presença de Jesus. Ok? Salomão diz: quem pode governar sozinho esse grande mundo? Não tem como. Então a verdadeira sabedoria, ela valoriza a presença do Senhor. Ok, agora vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes, onde eu quero trazer um ensino da parte do Senhor. Ok, vai comigo em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11 é o tema dessa noite. Eclesiastes 11:4, me perdoe. Vamos a partir do 4. A Bíblia diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Até aqui. Ok, quero ministrar essa noite sobre algumas coisas que você não deve esperar. Então, quero ministrar essa noite sobre algumas coisas que você não deve esperar. E a primeira delas é o início do texto aqui. Diz que você não deve, isso é sabedoria, é Sacal, você não deve esperar as condições perfeitas para começar algo. A Bíblia diz que se o agricultor esperar as condições perfeitas para ele plantar uma semente, ele não vai colher. Lembre-se, se fizermos um casamento com tudo que você já ouviu até aqui, você vai entender que o agricultor, ele é a pessoa que pode ou que poderia ficar observando a natureza, porque o que ele vai fazer depende da natureza, ele depende da chuva, ele depende das condições climáticas. E você também já entendeu que o agricultor é a figura do paciente, que a Bíblia diz que o paciente ele é melhor do que o orgulhoso, porque o paciente é aquele que não somente inicia as coisas, ele conclui, ele finaliza. Então o agricultor é essa figura que ele é paciente, ele tem essas características que o ajudam a finalizar coisas, mas que de forma humana, ele é alguém que precisa ou depende de condições climáticas, ele depende de chuva, ele depende das condições da natureza para que haja resultado. Mas a sabedoria diz que ainda que o agricultor ele é paciente,
ainda que o agricultor ele depende de condições climáticas, como eu disse, depende da chuva, por exemplo, não é sábio se o agricultor esperar que tudo esteja perfeito para ele começar o plantio. Então significa que ainda que ele é paciente, ele aguarda as coisas, ainda que ele depende de condições da natureza, ele não fica esperando para sempre, para começar as coisas, esperando que as coisas entrem nas condições perfeitas, em um quadro em que ele ache favorável para começar o plantio dele. Porque a Bíblia diz que se ele esperar isso acontecer, ele nunca vai ter colheita, porque a colheita não é causa, a colheita é sempre efeito. A causa é você plantar sementes. Mas a ênfase que eu quero dar aqui a você é que temos uma mania de adiarmos as coisas esperando que tudo seja perfeito para começarmos. É a síndrome do um dia. A síndrome do um dia leva as pessoas a adiarem a sua própria felicidade. Porque escute, eu não sei se vocês sabem, mas pesquisas demonstram que quanto mais realizações você tem, mais feliz você se torna. As pessoas que não realizam, elas têm mais tendência a serem infelizes na vida. E até uma coisa fácil de entender, porque quando você está realizando algo, é como que um ciclo que se retroalimenta. Para eu realizar, eu preciso ter uma boa estima, eu preciso acreditar em mim, no meu potencial, naquilo que Deus colocou dentro de mim. Mas então, quando eu tenho autoestima, eu vou lá para realizar. Mas quando eu realizo, eu me sinto bem, porque aquilo que eu vi de realização na minha vida retroalimenta a minha estima e me faz acreditar que eu posso ainda produzir mais do que aquilo que eu já fiz. E a minha estima melhorada faz eu realizar mais. O meu mais realizar alimenta a minha autoestima. E tudo isso cria um ciclo de felicidade em mim. Toda pessoa que não realiza, ela tem uma tendência de ser frustrada na vida. E toda pessoa frustrada, ela é qualquer coisa menos feliz. A frustração não combina com o estado de felicidade. Então as pessoas, elas adiam a própria felicidade, porque elas estão jogando sempre a felicidade delas para o dia futuro. Elas dizem assim: no dia que eu tiver aquela coisa, eu serei feliz. No dia em que eu me formar em tal coisa, eu serei feliz. No dia em que eu realizar tal coisa, eu serei feliz. No dia em que eu tiver tal montante em dinheiro, eu serei feliz. No dia que eu tiver tal cargo, eu serei feliz. E as pessoas vão adiando, elas vão adiando a felicidade para um dia futuro. Só que esse um dia, ele não existe, porque um dia ele não é mensurável. Você não pode medir um dia, você não pode colocá-lo dentro de uma meta. E aí eu volto em outras mensagens, vocês já ouviram aqui. Nossa, é tudo bem casado a sabedoria divina. Vocês já ouviram também aqui que é completamente inaceitável que você chegue à fase adulta da sua vida sem um propósito muito bem definido e sem metas. Na verdade, eu diria para você, no bom sentido, por favor, com todo o carinho do meu coração, na verdade você não se tornou ainda um verdadeiro adulto se você ainda não tem um propósito definido na vida e se você não tem metas. Você está vivendo a vida como uma criança, sua vida ainda é infantil. Só crianças não têm um propósito e metas definidas. É inaceitável na fase adulta você não ter um propósito claro e metas bem definidas. Mas escute, esse um dia não pode ser aplicado a metas, porque você nunca vai cumprir uma meta escrito lá: eu terei tal coisa, realizarei tal coisa, alcançarei tal coisa. Um dia não existe. Engraçado que esse um dia parece ser algo específico, mas ele não é, ele é indeterminado, porque um dia pode se encaixar em qualquer dia da semana, em qualquer data do calendário, em qualquer ano, de qualquer década, de qualquer século. E um dia ele sempre será eterno, porque você sempre vai empurrá-lo para frente. A síndrome do um dia
é a síndrome de algo que vai durar para sempre, porque um dia não existe. Então a primeira coisa que você nunca deve esperar é condições perfeitas, porque condições perfeitas não existem. Eu lembro-me de uma frase que eu nunca vou esquecer, que diz o seguinte: algumas pessoas vivem a fase do preparar, apontar, e aí depois elas voltam para o preparar, apontar, depois voltam para a fase do preparar, apontar, e vivem eternamente no preparar, apontar. Engraçado que desde criança vemos aqueles desenhos de soldados, e os tiros sempre são, ou nos filmes, vem sempre preparar, apontar, fogo. Passamos a vida toda sem nunca chegar no fogo, no tiro, porque vivemos uma vida em que estamos o tempo todo tentando preparar o melhor cenário para começarmos as coisas, mas na verdade esse cenário nunca vai existir. A economia nunca vai estar perfeita, você nunca vai achar o apoio de todos, nem todo mundo vai acreditar em você, nem todo mundo vai reconhecer o seu valor. Lembre-se, na verdade só o arrogante tem uma imagem de si, de que acha que o universo todo vai reconhecer o seu valor. Só o arrogante pensa isso, que ele tem uma imagem distorcida dele mesmo na mente dele. Ele acha que o universo todo vai reconhecer o seu valor inestimável. Na verdade, para as pessoas que realizam, elas realizam porque elas reconheceram o seu próprio valor. E à medida em que você se ama, será muito mais fácil para as pessoas amarem você. Então escute, a economia nunca vai ficar perfeita. As condições à sua volta, no sentido de você encontrar apoio de pessoas, ou encontrar pessoas que lhe estimulem, isso também não necessariamente vai existir. E eu até diria mais, são as nossas realizações, ou melhor, é a nossa decisão de começar algo que cria o cenário que desejamos, e não o contrário. Não esperar o cenário que desejamos para começar algo. É aquilo que iniciamos, é aquilo que startamos, que vai construir o cenário que idealizamos. Lembra que eu já ministrei para vocês? Tudo começa com a semente. A vida que você deseja, ela é uma imagem na sua mente. E essa imagem, ela é uma semente. Mas para você torná-la uma realidade aqui fora, você precisa começar por algo. O paciente começa pequeno, mas ele começa. O agricultor começa com uma semente, mas ele começa. Ele não espera todas as condições perfeitas para plantar a sua semente. Não espere. Porque escute, o tempo passa muito rápido. Não sei que idade você tem, mas eu digo uma coisa para você. Ou você plantando sementes ou não plantando, o tempo vai passar do mesmo jeito. A questão é, se no final da sua vida você vai ter histórias para contar, ou você vai ter desculpas para contar. Mas nunca as duas coisas. Quem tem histórias para contar é porque não passou a vida contando desculpas. Eu já contei isso para vocês aqui, foi feita uma pesquisa e levaram esse estudioso para uma ala de uma clínica, onde as pessoas estavam se reabilitando, e ele começou a buscar só as pessoas que tinham 80 anos de idade para cima, não menos do que isso. Por que ele foi para essas pessoas? Porque ele imaginou, ele disse assim: eu acho que a pessoa mais sábia que poderia falar comigo seria o meu eu de 80 anos. Ele pensou assim: eu gostaria de ter uma conversa com o meu eu de 80 anos, e que ele me desse as dicas do que eu deveria e não deveria fazer ao longo da minha vida. Então eu tentei imaginar eu com 80 anos. Então ele disse: como eu não posso me entrevistar com 80 anos, mas eu sei que um dia eu estarei com 80 anos, então eu vou conversar com pessoas dessa idade, aquelas mendigas. E engraçado que ao entrevistar todas essas pessoas, todas, sem exceção, homens e mulheres, a partir dessa idade, nenhuma delas
falou na entrevista que se arrependiam de coisas que fizeram, sempre se arrependiam do que deixaram de fazer, do que deixaram de viver, deixaram de realizar, os sonhos que eles enterraram dentro de si. Então a primeira palavra hoje da sabedoria de Deus para você é: não espere condições perfeitas para começar algo na sua vida, porque condições perfeitas nunca existirão. Nem Jesus prometeu condições perfeitas para a gente pregar o Evangelho. Ele disse: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Nem para pregar o Evangelho as condições serão perfeitas. Vocês vão enfrentar oposições. Alguns vão ouvir você. Os que forem meus vão te ouvir. Os que não forem meus vão odiar vocês. Mas não se preocupem. A casa que vocês entrarem para pregar e vocês derem a paz, e se houver alguém de paz, essa paz entrará no coração deles. Mas se vocês entrarem numa casa e a pessoa não for de paz, a paz voltará para você. E você poderá sacudir a poeira dos seus pés e seguir. Porque a sua parte foi feita. Dali por diante, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Não haverá nem condições perfeitas sem pregar o Evangelho. Não espere nada para você começar. Seja ministerialmente falando, seja para pregar o Evangelho, seja para começar um negócio, seja para voltar a estudar. Ah, não, eu tenho muita idade para voltar a estudar. Eu quero que você pense o seguinte: se não for agora, será quando? Se não for hoje, quando? Se não for você, quem será? Faça essas duas perguntas. Se não for agora, quando? Se não for eu, quem será? Nunca espere condições perfeitas. A sabedoria está ensinando isso hoje. Sabedoria divina. Porque condições perfeitas não existem. Segunda coisa que você, de forma nenhuma, deve esperar, baseado no texto bíblico da sabedoria. A segunda coisa que você não deve esperar é que você não deve esperar entender toda a obra de Deus. Não espere que você vai entender toda a obra de Deus. Não espere por isso. Não tenha essa expectativa. Eu vou andar com Deus e eu vou conseguir entender tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele quer fazer, tudo que Ele idealiza fazer. Não. A Bíblia diz, meu irmão, isso aqui dá uma série de joias preciosas. Escute. O texto diz: você não sabe, ou não entende, melhor dizendo, não é que você não sabe, você não entende o caminho do vento. Você não entende como os ossos são formados em um bebê que está no ventre da mãe. Assim também você não pode entender as obras do Senhor, ou os caminhos de Deus. Então significa que há coisas que vão ocorrer na sua vida que vai depender única e exclusivamente da sua fé. E a palavra que é utilizada para fé é a mesma palavra utilizada para confiar. Quem tem fé confia, porque nem sempre você vai entender as obras de Deus. Você nem sempre vai entender por que Deus está agindo daquela maneira ou agindo daquela forma. Você nem sempre vai ter entendimento das coisas. Então, se você esperar entender a mente de Deus para você agir, então me desculpe, você vai continuar sem agir. E aqui tem várias ampliações. Lembra-se do agricultor? A Bíblia diz: então o agricultor, ele tem o poder da semente. A semente está na mão dele. A Bíblia diz: então o agricultor, ele vai lá, planta a semente na terra. Dia e noite ele dorme e acorda. Mas não sabendo ele como, a terra por si só produz o broto, produz a espiga e o grão cheio na espiga. Quem produz o milagre da semente virar uma colheita é o poder miraculoso que Deus colocou na terra. Aí já é ação divina. É a mesma coisa quando você starta as coisas, quando você inicia as coisas. Você tem o poder da semente, de você pôr a semente
para atuar. Mas como é que as coisas vão se proceder? Como é que as coisas vão suceder? Você não sabe. E não necessariamente você precisa entender como as coisas serão. Irmãos, eu quero que você compreenda essa força. Você só precisa saber duas coisas inicialmente. Primeiro, o que você quer, que é o alvo, seu objetivo, sua meta. O que você quer? E mais poderoso do que o que, por que você quer aquilo? A razão. Tem que ter um grande porquê, porque se não houver um grande porquê, você para no meio do caminho. Você não vai até o final se você não tem um grande... Todo o que você inicia sem um grande porquê, você não chegará ao final. Mas o como aqui, que é o processo, nem sempre você vai saber. Como você vai chegar lá? Vou te dar um exemplo bobo, para você entender. Digamos que você está aqui agora, em Salvador, você está no aeroporto, e você quer ir para São Paulo. Ok. O que você quer? Você quer ir para São Paulo. Por que você quer ir? Você quer fechar um negócio lá. Fechar uma transação. Há um porquê para você ir, e o que você quer é chegar a São Paulo. Antes de viajar, você faz algum curso de engenharia aérea? Você faz algum curso de mecânica de aviões para você entender como funciona um avião? Você não sabe todos os instrumentos que estão ali na cabine, você não sabe todos os botões que o piloto vão apertar, você talvez não entenda toda a dinâmica que ocorre durante o voo. Você simplesmente, ao comprar a passagem, você confia que vai sair de Salvador e dentro de poucas horas você estará em São Paulo. Você sabe o que você quer, por que você quer, ainda que você não sabe necessariamente todas as respostas do como. Você não precisa saber como é que o avião chega lá. Você só precisa acreditar que o avião vai te deixar lá. Você não sabe como Deus vai te colocar lá. José não sabia como Deus iria colocá-lo no palácio. Ele não sabia como, mas ele sempre soube que o lugar dele era no palácio, porque ele teve um sonho de que ele seria rei. Como você não sabe? Deixa eu te mostrar um outro texto aqui. Espero que Deus esteja falando com você. Vai comigo em Provérbios 20, 24. Eu já usei esse texto antes, mas é que eu falo dos casamentos que Deus vai fazer. Provérbios 20, verso 24. Provérbios capítulo 20, verso 24. Novamente, sabedoria de Deus. A Bíblia diz: é o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Eu não tenho uma casa própria, por exemplo, e meu objetivo é ter uma casa própria. Como tudo vai acontecer para eu ter uma casa própria, eu ainda não sei. Quais são os milagres, quais são as portas que ele vai abrir, quais são os moveres que ele vai fazer, quem ele vai me conectar, eu não sei como ainda, eu não tenho, mas se eu tentar, em primeiro lugar, esperar todas as condições perfeitas para isso, que a economia melhore, que as taxas caiam, que os juros melhorem, eu nunca vou fazer isso. Ou se eu também tentar entender como é que Deus age, como é que Deus... A gente não sabe. Essa semana eu estava ouvindo um depoimento de um médico que ele chegou em Harvard sem precisar de provas, sem precisar, como é que eu poderia dizer, de apresentar uma série de estudos, enfim. Aconteceu da seguinte forma: ele estava saindo para fazer uma palestra
e alguém ligou para o consultório dele e disse assim: tem um homem que todas as características dele é de alguém que está tendo um infarto, mas ele não fala nada, zero de português. Ele está aqui no hotel e nós precisamos de um médico. O senhor cardiologista, vem ajudar. Aí ele disse: eu não posso, estou saindo agora para fazer uma palestra, numa viagem, já tenho um compromisso. Aí ele disse: por favor, venha, porque o senhor já é o terceiro cardiologista aqui no campo. Os dois nos disseram a mesma coisa, que estava indo para uma viagem, para uma palestra. Aí ele voltou atrás e disse: tá bom, vou preparar tudo para receber. Enfim, ele disse que se esforçou em falar um pouco de inglês com o cara entendia quase nada do idioma, mas naquela conversa ele disse: você conhece o doutor fulano de tal, o homem que estava passando mal? Ele disse: não conheço ainda pessoalmente, mas eu estudo os seus trabalhos, eu reconheço como uma autoridade hoje na área. Aí ele disse: pois bem, este homem é o meu filho. Aí ele: olha, seu filho é. Tudo bem. Ele foi lá, ajudou o cara. Em resumo, ele conseguiu salvar o cara, atuou em tempo. Só que a recuperação levou algum tempo. E durante esse tempo de recuperação, esse médico grande lá em Harvard veio para ver o pai. E ao vir para ver o pai, ficou grato pelo médico que salvou a vida do seu pai. E fizeram amizade. E ele abriu uma porta gigantesca para esse médico brasileiro, cardiologista, entrar em Harvard. Porque ele decidiu salvar a vida de um homem. O que significa? Você não sabe como Deus age, de que forma Deus vai agir. Não tente entender tudo, porque na verdade você não vai. A Bíblia diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Nem sempre você vai alcançar os meus pensamentos, a maioria das vezes você não vai, mas você vai precisar confiar em mim, de que eu vou dirigir os seus passos. Você não sabe como os ossos são formados no ventre da mãe, mas o bebê vai nascer. Você não sabe como o vento, qual o caminho que o vento vai seguir, mas você sabe que vai ventar. Você não sabe como serão todas as coisas, mas se você tiver fé em Deus, as coisas vão acontecer. Como disse Jesus, seja feito conforme creste. Se você crê nisso, diga amém e aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Eu creio. Terceiro e último ponto da sabedoria bíblica de hoje. Nós estamos aqui hoje no dia de ensino da palavra. Eclesiastes 11 diz: semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma ou de outra, ou talvez de ambas. Essa é a terceira coisa que você não deve esperar. Não espere o mesmo resultado de todas as suas sementes. Não espere o mesmo resultado de todas as suas sementes. Então vamos recapitular a ideia. Primeira coisa que você não deve esperar é: não espere o cenário perfeito para você começar algo. Segundo, você não espere entender os caminhos de Deus, não entender o como de Deus, como será a obra dele. Não tente ao longo do caminho entender como é que Deus vai fazer. Não precisa você tentar entender isso, você precisa confiar nele. Para você confiar, você não precisa entender. Como eu disse, você confia no avião, mesmo você não entendendo todo o processo do voo dele, mas você confia que ele vai tirar você de um ponto e levar a outro. Você pode confiar no avião. Creio que você possa confiar muito mais no Criador da mente que criou o avião. Mas você pode confiar no Senhor. E a terceira coisa que você não deve esperar: você não deve esperar que todas as suas sementes darão o mesmo resultado. Vou dar alguns exemplos bíblicos para você. Primeiro, Jesus disse: então a semente que caiu em bom solo, então, a semente era boa, e ela agora caiu em bom solo, que enquanto caiu em solos ruins, ela não conseguiu dar o resultado desejado. Caiu no meio do caminho, comeu os pássaros, caiu entre os espinhos, ela sufocou, caiu entre os pedregulhos, não tinha raiz profunda, caiu em bom solo. A Bíblia diz que a semente que caiu em bom solo, ela pode produzir
a 100, a 60 e a 30 por 1. A mesma semente, resultados diferentes. Por isso ele está dizendo aqui: não acredite que todas as suas sementes, ou não espere que todas as suas sementes darão o mesmo resultado. Então você não deve ficar frustrado quando você começa algo e aquilo não dá o resultado que você esperava, ou não o número que você esperava. Significa que você deve fazer espalhar outras sementes, ter mais sementes, porque talvez aquela não dê o resultado que você esperava, mas a próxima vai dar, e a outra dará ainda uma outra maior. Então a Bíblia está dizendo: semeie de manhã a sua semente, e à tarde não recolha a mão, plante de novo, porque você não sabe qual das duas dará resultado, ou às vezes você vai ter a alegria de ver ambas darem resultado. Você precisa ao longo da sua vida plantar várias sementes. Você precisa ao longo da sua vida startar várias coisas, começar várias coisas, não necessariamente todas ao mesmo tempo, mas você precisa entender que normalmente na vida, de início, as coisas não dão o resultado total que esperamos. É o que acontece normalmente na vida, porque tudo no início não dá todo o resultado que prevê, porque ele ainda no começo, ainda embrionário, ainda está se testando certas coisas, ele está se amadurecendo aquilo, se aprendendo, mas não é porque o resultado não foi o que você esperava. Por exemplo, você começa, por exemplo, um negócio na internet para vender, sei lá, camisetas. Aí nos primeiros meses você só vende, sei lá, 5 camisetas, 10 camisetas. Aí já vou tirar esse site do ar, não vou vender. A Coca-Cola, quando começou, não vendeu 8 garrafas. Vou repetir, a Coca-Cola, quando começou, não vendeu 8 garrafas. E hoje a Coca-Cola é modelo de venda global. Poucas coisas no mundo vendem como a Coca-Cola. Agora imagine se por causa das 8 garrafas no início, se tivesse sepultado a Coca-Cola. Assim acontece na vida, tudo no começo não necessariamente dará todo o resultado esperado, mas você deve continuar plantando sementes, você precisa continuar fazendo aquilo, você precisa continuar realizando aquilo, e fazendo os ajustes necessários, mas por favor, não espere que todas as suas sementes tenham o mesmo resultado. Por isso aprenda o segredo de fazer vários investimentos, de investir em várias frentes, de se ampliar. Aprenda uma coisa na vida, que as pessoas que não aprendem o poder que tem de você ampliar o seu mundo, foi o que Albert Einstein disse: aquilo que você não conhece, não existe para você. Quanto mais desconhecedor das coisas, ignorante das coisas, menor é seu mundo. Menor é seu mundo. Você precisa, e eu volto, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa buscar conhecimento, e esse conhecimento, ele vai abrir campos para você, você vai ter uma vastidão para você plantar sementes em outros lugares, em outros campos, porque você está se ampliando. Mas se você vive num mundo só, isolado ali, pequeno, você só sabe fazer aquilo, então seu plantio só será aquela própria semente ali. Você só aprendeu a plantar trigo, então você só vai plantar trigo a vida toda. Você nunca vai pensar em plantar uva, você nunca vai pensar em plantar milho, você nunca vai ter outras espécies de plantios que te darão outros tipos de resultado, porque você se limitou a uma coisa só. Isso não é sabedoria. Irmãos, eu estou lhe ensinando a sabedoria bíblica para sermos bem-sucedidos. Não espere tudo estar perfeito para você plantar sementes. Não espere entender como Deus vai fazer todas as coisas, tentar entender todos os caminhos de Deus, você não vai conseguir. E não acredite, não espere que todas as suas sementes darão o mesmo resultado. Umas serão melhores, outras serão inferiores, mas outras talvez até não deem nenhum resultado. Mas a questão toda é que não é por causa dessas coisas que você vai deixar de fazer, porque a Bíblia está dizendo aqui que é impossível você agir e não ter nenhum resultado. É impossível. Só quem não tem resultado é quem não age.
Como eu disse, você pode até não ter todo o resultado que você espera, mas resultado você vai ter. E segundo, volto a outra mensagem, a única oração que não pode ser jamais respondida é a oração que nunca foi feita. Eu desafio você a orar, conversar com Deus e pedir a Deus clareza de propósito. E depois que você tiver claro o propósito da sua vida, estabeleça uma meta para a sua vida. Estabeleça onde você quer se chegar esse ano, em todos os aspectos da sua vida, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua relação com Deus, na sua vida com seus amigos, enfim, todos os aspectos da sua vida atrás é onde você quer chegar, o que você quer realizar, o que você quer se tornar, quais são os conhecimentos que você quer adquirir. Estabeleça a meta, estabeleça prazo, aonde você quer chegar. Mas por favor, aplique isso ao longo desta caminhada. Não espere todos os cenários perfeitos para começar. Comece pequeno, mas comece. Não espere entender todo o caminho de Deus. Você não sabe como o avião chega do outro lado, mas mesmo assim você entra na aeronave. Você não sabe o caminho do vento, não sabe como a criança se forma no ventre da mãe, mas você aguarda todas essas coisas. Você sabe que elas virão, ainda que eu não entenda o como. O como não é o mais importante. O mais importante é o que você deseja, e tem um grande porquê dentro de você. E finalmente, não espere que todas as suas sementes darão o mesmo resultado, mas a Bíblia lhe garante que é impossível você plantar semente, você agir, você colocar ideias para fora, você colocar o seu potencial para fora. É impossível você plantar a semente na sua vida e ela não lhe dar nenhum resultado, principalmente se você ampliar o seu campo e plantar diferentes tipos de sementes ao longo da sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Isso é sabedoria bíblica. Irmãos, eu digo a vocês com toda a convicção do mundo, eu ministraria essa mesma palavra diante de qualquer executivo no mundo, de qualquer empresário no mundo, que eu estou ensinando para você, se aplicaria a vida deles do mesmo jeito, da mesma forma. Porque a sabedoria de... Irmãos, os homens que têm sucesso na vida, eles praticam conceitos da sabedoria divina, sem saber que esses conceitos são guardados dentro dessa escritura sagrada. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida hoje, nessa retomada de sacar a sabedoria para sermos bem-sucedidos. Lembre-se, a sã sabedoria, ela nos ajuda a sermos bem-sucedidos. A verdadeira sabedoria valoriza a presença de Deus. Nunca acredite no ensino de sabedoria, ou numa sabedoria que não valoriza a presença de Jesus, uma sabedoria que tira Deus da jogada. Toda sabedoria que Deus não está lá é uma sabedoria natural, humana, é carnal, é caída. A sabedoria divina, sacal, a sã sabedoria, ela honra a presença de Jesus, ela honra a presença de Deus. E hoje o ensino é: não espere o cenário perfeito, não espere entender todo o caminho de Deus, a obra dele, e não espere que todas as suas sementes darem o mesmo resultado. Mas comece algo agora. Se não for hoje, quando será? Se não for você, quem será? Querido Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão ouvindo essa palavra. É a tua sabedoria. A palavra diz no Novo Testamento de que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus. É a sabedoria divina. Se tem alguém que está sempre certo, é o Senhor. O Senhor sabe como devemos viver. O Senhor sabe todos os segredos de termos uma vida exitosa, de termos uma vida que vale a pena ser vivida. Eu não estou falando de dinheiro, meu Deus. O dinheiro é consequência de sermos bem-sucedidos naquilo que fomos chamados para fazer. Eu estou falando, meu Deus, em ser bem-sucedido. Antes de ter ser, meu Deus, para sermos bem-sucedidos, precisamos ter uma clareza de propósito. Sabemos qual o propósito, aquilo para o qual nascemos. Precisamos colocar, meu Deus, o nosso potencial para fora. Precisamos utilizar todo o potencial que o Senhor colocou dentro de nós. E isso é sucesso. Sucesso é cumprir
cumprirmos o teu propósito. Sucesso é nos tornarmos aquilo que nascemos para ser. E não existe verdadeira sabedoria, sã sabedoria, se o Senhor não for honrado, porque é o Senhor que dá a sabedoria, diz a tua palavra. E sabedoria é ter um coração que ouve, chamar o coração que ouve. Vamos ouvir o Senhor e a sua voz, a sua palavra. O Senhor está falando hoje conosco. Enquanto eu ministrava, o Senhor começou a mostrar realidades da nossa vida, coisas que estamos enterrando, estamos adiando a nossa própria felicidade, porque vivemos frustração atrás de frustração. Não porque o mundo não presta, não porque a vida é ruim, meu Deus, a vida sempre vai ter situações de antagonismo, de dificuldade, de obstáculos, faz parte da vida. O Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nunca haverá um cenário perfeito, nunca haverá condições perfeitas, mas há um Deus perfeito, há uma palavra que não volta vazia, há uma promessa para aqueles que creem. Meu Deus, e hoje a minha fé se liga à tua palavra, se conecta à tua palavra. Obrigado por essa palavra esta noite, que o Senhor está me ensinando, que eu não devo esperar condições perfeitas para plantar as minhas sementes, para iniciar aquilo que eu preciso iniciar. Eu não vou deixar morrer comigo os sonhos e os planos que o Senhor tem para a minha vida. Não vai morrer comigo, meu Deus, hoje eu oro, não vai morrer comigo os sonhos e os planos que o Senhor plantou dentro de mim. Não vai morrer comigo, eu vou colocar para fora, eu vou iniciar. Eu não vou esperar mais nada, não vou esperar condições perfeitas, nunca haverá condições perfeitas para eu plantar. Mas se eu plantar, as condições virão. Se eu começar a plantar, as condições virão. Porque se eu estou plantando, eu estou tendo fé no Senhor e na tua promessa de colheita. Ainda que eu não entenda os teus caminhos, ainda não entenda como o Senhor vai fazer, de que forma, quem o Senhor vai me conectar, que porta o Senhor vai abrir, que milagre o Senhor vai fazer, de onde virá o recurso, de onde virá as pessoas, quem o Senhor vai agregar, quem o Senhor vai trazer, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque o teu poder não é limitado aos meus pensamentos. Os meus pensamentos não limitam o teu poder. Você está buscando em mim esta fé. Eu não devo esperar entender tudo que o Senhor está fazendo. Eu preciso só confiar no Senhor, confiar em Ti. E eu também não devo esperar que todas as minhas sementes darão o mesmo resultado. Por isso eu não devo me cansar de plantar sementes. Vou plantar sementes todos os dias da minha vida. Todo dia eu vou estar plantando uma semente nova. E o Senhor vai me ampliar para eu descobrir formas de plantar sementes de espécies diferentes, porque novas espécies me darão novos resultados. Se eu aprender a investir em coisas novas na minha vida, coisas que eu nunca fiz, se eu aprender um instrumento novo, se eu aprender uma habilidade nova, se eu aprender, meu Deus, tiver um conhecimento novo, eu posso entrar em campos que eu nunca entrei e ter resultados que eu nunca obtive. Eu posso realizar coisas que eu nunca realizei. Me amplia hoje, Senhor, nos amplia hoje pela Tua palavra. Dá-nos sabedoria para viver. Dá-nos sabedoria. Vamos declarar essa noite essa canção. Sabedoria para viver. Que nos ensoberbeça. Não, esse tipo de conhecimento tão
carnal. Então nós queremos um conhecimento divino que nos leva a agir. Um conhecimento que não muda a nossa vida. Não tem valor nenhum. Escute. Ainda hoje, para essa atmosfera que Deus está criando de palavra, de fé, de oração, eu quero convidar você a fazer o seguinte: você vai pegar sua anotação e vai escrever 3 coisas que você estava esperando ao melhor momento e ocasião para tirá-las do papel. Escreva 3 coisas. Vou dar um exemplo bobo. Digamos que você pensou assim: estou esperando o melhor cenário para eu, por exemplo, comprar minha casa própria. Eu estava esperando o melhor cenário para abrir um culto na minha casa, para ganhar os meus vizinhos. Eu estava esperando o melhor cenário para eu voltar a estudar. Por exemplo, você vai escrever essas 3 coisas. Depois você escrever as 3, você vai organizá-las em ordem de importância para você. Você vai fazer primeiro, você vai fazer depois e depois. Mas você vai fazer as 3. Mas põe a ordem dessas 3 coisas. O que primeiro você vai tirar do papel? Você vai startar. Depois a segunda e a terceira. Faça isso. Não façam 10, não façam 20. Façam pelo menos 3 coisas que você estava adiando, porque estava esperando o cenário perfeito. Pastor, eu nem sei como é que isso vai ser realizado. Você não precisa entender o caminho do vento, nem como o bebê se forma no vento da mãe. Então também você não vai entender os caminhos de Deus. Você vai demonstrar fé em Deus começando. E como eu falei, você vai começar, vai plantar 3 sementes, porque elas vão lhe dar diferentes resultados na sua vida. O que vai resultar na sua vida? Qual vai ser o ganho na sua vida? Por exemplo, você adquirir uma casa. O que vai mudar na sua vida se você começar a ganhar seus vizinhos para Deus? Você sempre quis ter um culto na sua casa e ganhar seus vizinhos para Deus. O que é que isso muda na sua vida? Qual o resultado, qual o ganho, qual o lucro que essa semente posta vai lhe dar? Qual o lucro que você voltar a estudar vai dar à sua vida? Aí você tem que entender, sementes vão dar resultados diferentes, porque são de espécies diferentes, mas vão lhe dar resultado. Se você começar essas coisas, sejam elas qual for que você vai escrever, é impossível elas não darem resultado na sua vida. Impossível. Amém? Então vamos ter uma fé prática. Não diga que você tem fé, demonstre que você tem fé. Se você creu na palavra de hoje, então age. Escreva as 3, ordene por ordem de prioridade e comece. Amém? Glória a Deus. Ok, vai aparecer um QR Code aí na tela do seu celular. Você vai ser transferido para a página segura, onde entregamos nossas doações. Entregue seus dízimos, que é 10% de toda a sua renda. Seja fiel a Deus. Acabamos de falar sobre semente. Irmãos, é impossível você prosperar sem plantar semente. Impossível. Seja generoso. Plante seu dízimo. Plante suas ofertas. Seja generoso, seja ousado. Cada dia plante ofertas maiores. Cada dia plante ofertas maiores. Seja ousado. Faça ofertas de desafio. Dê uma oferta pelos seus 3 propósitos. Plante ofertas. Plante sementes no altar de Deus. Seja generoso. Faça isso ainda hoje. Amém? Domingo também você pode trazer seus mantimentos para o Ministério do Reino Solidário, que abençoamos famílias. Você pode trazer feijão, arroz, açúcar, farinha, biscoito, leite. Traga a sua doação. Isso também é uma semente que você está plantando, sendo generoso. Traga domingo, temos culto domingo 8 e 10 da manhã. Esteja aqui presente. Vai ser uma bênção estarmos juntos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Que Deus possa agora mesmo conectar o Espírito dele ao seu, ampliar você e mostrar quais são esses propósitos que ele deseja fazer nesse tempo na sua vida. Seja um tempo sobrenatural na sua vida. Agora, enquanto você vai escrever essas 3 coisas que você estava deixando para depois.
abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Um beijo no seu coração. Amo você. E lembre-se, a graça esteja com você.